Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria estarmos novamente no seu televisor. O nosso programa é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Estamos aqui já há vários anos, com uma finalidade: falar da mensagem mais maravilhosa que existe na face da terra e das consequências extraordinárias que essa mensagem produz no homem, no coração do aflito, do incrédulo, do triste, do abandonado, do desesperançado. A mensagem do Evangelho é como uma água que cai numa terra sedenta e produz vida nova. Jesus Cristo é a solução para o problema dos homens, para o problema dos países, para o problema dos lares. E você que está me ouvindo nesse momento, procure ligar para alguém da sua família, convidando a assistir o nosso programa que está começando. Vai haver uma boa entrevista e logo após eu quero falar alguma coisa para você. Eu quero falar sobre, afinal de contas, o que é importante nessa vida. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu tenho a alegria de receber um jovem atleta, goleiro do Flamengo, o César Bernardo Dutra. César, como ele gosta de ser chamado. E ele vai falar um pouco da experiência dele com Deus, com Jesus e um pouquinho também dos seus sonhos profissionais. Tudo bem, César? Tudo bem, graças a Deus. César, conta pra gente, como é que César foi criado assim no Evangelho, conheceu a palavra de Deus desde a infância, como é que é isso? Graças a Deus pela vida da minha mãe, né? Que ela me levou para a igreja, na ABI, na época. Associação Brasileira de Imprensa, uma reunião que a Maranata, eu sempre te explico, porque hoje em dia, como nós não temos mais a reunião na ABI, alguns telespectadores não conhecem, mas a Maranata por 30 anos teve essa reunião evangelística ali, que foi uma bênção, e que às vezes as pessoas falam, acabou a reunião? Não, hoje nós estamos em 12 endereços diferentes. E muito abençoado lá, né? Graças a Deus que minha mãe me levou para lá desde meus 7 anos de idade, então desde pequeno eu sou da Maranata, eu sempre fui, passei por um... E você ia feliz, não ia arrastado não, né? Com certeza, mesmo desde pequenininho eu sempre gostei de estar lá. Até assim, eu era criança, então meu maior prazer era brincar e tal, mas quando minha mãe me levava para a igreja era com prazer que eu ia na igreja. Você se alegrava, gostava dos louvores. Lá. Com certeza. E a Maranata sempre teve também muita atividade para a garotada, para a infância também, não é? Eu nessa fase da minha infância, talvez eu não tenha vindo tanto, talvez eu gostaria até de ter passado esses momentos talvez de escolinha bíblica, só que na minha época minha mãe não tinha dinheiro talvez para me trazer aqui, então eu ia aos domingos eu ia na igreja Batista, que era perto próxima da minha sua casa. Então, mas mesmo ali eu sempre... Mas ali também havia o estudo bíblico, certeza, né? Ali eu aprendi bastante, ali eu cresci bastante, aprendi a ouvir, então graças a Deus desde pequeno ouvi falar de Jesus, então para mim isso foi maravilhoso. Isso te ajudou a ter uma infância, uma adolescência sem alguns problemas que de vez em quando os jovens se metem por aí, não é? Não, com certeza. Isso aí para mim foi uma base, graças a Deus, por eu ter a minha mãe que me ensinou, a palavra de Deus me ensinou a estar na igreja, me ensinou a estar nesse ambiente maravilhoso aqui. E não só estar junto, mas confiar nesse Deus maravilhoso que tem abençoado a minha vida desde pequenininho, cuidar de mim. Mas César, que dia, que momento, né? Que você teve assim aquele momento de maturidade, de falar, poxa, é legal, eu gosto, é um ambiente bom, mas é uma decisão para a vida toda. Eu quero Jesus de um jeito diferente. Quando é que chegou esse momento na tua vida? Não, então, para mim, desde pequeno eu sempre estava lá e eu sempre tinha um prazer de ir lá na frente, de quando tinha a palavra de Deus que era pregada pelo pastor, então muitas vezes eu ouvia aquilo e eu tinha um desejo de ir lá na frente. Às vezes eu ia Quem quer aceitar Jesus? Exatamente. Eu ia lá na frente, doido, e chegava lá, eu chorava, porque eu acreditava muito naquilo e eu tinha um prazer muito grande. Acho que Deus, desde quando eu era criancinha, já colocava essa semente no meu coração. Tem um coração assim, com sede de Deus. Exatamente. Mas aí a gente chega numa fase que a gente
ganhando maturidade. Eu, desde pequeno, criado na igreja, como eu falei, mas eu acho que Deus colocou no meu coração esse desejo de buscar a palavra de Deus, de buscar sabedoria, buscar o entendimento daquilo que eu acredito. Se eu estou indo para a igreja, eu preciso mergulhar no que eu acredito. Inteligente, nessa fé, exatamente. né? Então, não ser uma religião, com certeza. mas ser então, encontro com Deus. É completamente diferente, não é a religião, porque se fosse só o momento de estar na igreja, seriam só os amigos. Então, amigos a gente consegue, os amigos em outros lugares. Não vira clube, exatamente, né? Exatamente, a gente pode... É completamente diferente. Então, quando a gente coloca o nosso coração em Deus, a nossa fé é voltada para Ele, a gente começa a viver diferente, a gente vive para Ele e a nossa alegria vem dele. Então a gente irradia isso naturalmente. Então a gente tem prazer de estar aqui na igreja, e mas não saber só o que crê, né? Conhecer o Evangelho, conhecer a Bíblia é algo muito gratificante. É isso aí. Então eu com meus 15 anos eu me batizei, né, nas águas, junto com minha mãe, com meu irmão. A gente se batizou, mas foi há uns 2 anos atrás que eu dormindo, né, eu já, sei lá, acho que Deus já me abençoou. Deus me abençoou e eu despertei esse desejo de buscar a palavra de Deus, de buscar a sabedoria na palavra de Deus. Deus colocou no meu coração esse arder para procurar o que diz a Escritura, né? Conhecer um pouco mais profundo isso. Eu acho que a partir daí eu comecei a ter a minha fé mais firmada em Deus. Então as coisas de dentro de mim, essa paz que só Jesus que traz pra gente, eu consigo viver com essa paz de Jesus e no conhecimento da palavra de Deus, né? E me diz uma coisa, César, nessa sua carreira assim de atleta, né? Você já teve assim alguns desafios, né? Com certeza. Eu imagino, o atleta está sempre sendo desafiado, vai ter uma partida, ou vai ter uma escalação. Como é que você já experimentou, vivenciou essa necessidade de colocar e descansar em Deus? Para mim, como atleta, né? Como você falou, é difícil. É uma competição, então tá todo mundo quer estar nesse... Uma carreira de muita disputa, exatamente, né? Exatamente, é disputado. Então, eu tendo Jesus, eu entendendo que Deus sabe de todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, e eu sabendo que Ele tem um plano maravilhoso para minha vida, então eu só fazia o meu melhor. Em todo lugar que eu ia, em todo lugar que eu treinava, eu passei por outros clubes também, em todo lugar que eu procurava fazer sempre o meu melhor, sabendo que era para Deus, sabendo Essa é uma característica até do cristão, né? Exatamente. Não importa se é atleta, se é um engenheiro, se é uma pessoa que trabalha no comércio, se dirige um ônibus, se ele é um cristão, ele quer ser o melhor naquilo que ele faz. Não, com certeza. A palavra de Deus nos ensina a ser assim, né? Isso. A gente confiar e botar nossa confiança em Deus. E então, no momento que eu mais precisei, sempre Deus estava junto comigo. Por mais que a gente seja, às vezes, falho, às vezes a gente seja tão pequenino, mas a gente sabe que tem um Deus grande que sabe o nosso futuro, que tem o melhor pra gente. Então a gente pode confiar e pode dar o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. Nessa caminhada aí você já teve algumas vitórias, né? Que parece um campeonato de juniores. Como é que foi isso? Então, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, que é o campeonato mais importante dos juniores. E depois de 21 anos, o Flamengo voltou a ser campeão dessa competição, e para mim ele foi um momento maravilhoso, né? De ter 30 mil pessoas no estádio olhando e assistindo um jogo que para mim foi a primeira vez que aconteceu isso. E até você teve que passar algumas perdas, né? Ser dispensado por um clube ou outro. Exatamente. Mas ali na Taça São Paulo, para mim, toda a competição, né, em cada momento eu sentia que Deus estava comigo, independente a gente não era o favorito. Se esse time vai ganhar, se não vai. Exatamente. Eu sabia que eu podia fazer o meu melhor e descansar em Deus. E foi o que Deus abençoou. E não só na competição, mas em toda a minha carreira, desde pequenininho, por mais que eu não conhecia talvez esse profundo de Deus, e Deus já me abençoava, Deus já tinha um plano maravilhoso para mim. E Deus chegar, e independente, eu tenho certeza que muitas coisas ainda vão acontecer, eu tenho muito para aprender ainda, eu preciso muito da palavra de Deus, sem esse conhecimento, sem isso eu não sou nada, então sem Deus eu não sou nada, então eu preciso cada vez mais aprender, cada vez mais buscar. Mas a gente nunca aprende o suficiente, exatamente, né? E isso que é bom pra gente. A gente vive uma vida estudando a Bíblia, a gente vive uma vida inteira buscando a Deus, e a gente só descobre o que precisa mais ainda. E a gente sempre aprende mais. Deus sempre coloca alguém para te ensinar. Sempre. E graças a Deus pela Maranata, falando disso, todos os pastores daqui, eu lembro que o pastor Paulo, desde
desde quando eu era pequenininho, eu sempre ouvi falar de amor. Até eu já fui tua professora, né? É verdade, é verdade. E eu sempre ouvi falar desse amor, sabe? Não de religião e não de nada mais. A gente sempre... Relacionamento com Deus. Você teve há pouco tempo um momento assim que você teve que exercitar essa fé, não é? Um momento de uma cirurgia. Conta pra gente, como é que foi isso? Então, isso eu passei agora em dezembro, eu fiz essa cirurgia. Então foi um momento difícil para mim, porque eu estava vindo numa fase boa da minha carreira, uma fase que eu estava joguei nos juniores, eu treinava no profissional, descia para jogar nos juniores, disputei 2 competições e para mim eu estava muito vitórias. Bem. Exatamente, já estava a um passozinho de me firmar no profissional de novo, de estar bem. E aconteceu isso, eu desloquei meu ombro e eu tive que fazer cirurgia. E para mim, nesse momento, eu falei, não, eu quero fazer cirurgia logo, vamos fazer logo porque eu quero voltar logo. E quando eu fui no médico, o doutor falou para mim que eram 6 meses de recuperação. E para mim, 6 meses... Um atleta na tua idade. Exatamente, é bastante tempo. Quem está no futebol, quem sabe disso. Então, para mim foi um baque grande. É muito assim. dinâmico essa escolha de profissionais, eu imagino, né? É isso aí. Se você fica um tempo fora do foco, é meio arriscado, tudo aquilo pela não nossa é? cabeça, a gente já pensa em tudo. Só que eu acho que nesse momento, a partir do momento que o primeiro baque que eu tive, né? Eu senti, falei, pô, são 6 meses e tal. Mas nesse momento Deus, sabe, com todo o seu amor, ele me, é como se eu sentisse Deus me segurando, falando assim, calma, filho, eu tô no controle, sabe? Deus está no controle de tudo, então fica tranquilo. Quer dizer, você sentiu na prática como foi bom essa bagagem toda de fé aí desde os seus 6 anos, né? É isso mesmo. E eu acho que em todo esse período, desses 6 meses de recuperação, cada dia, sabe? Desde o primeiro mês, quando eu estava de tipóia, até o segundo mês, quando eu comecei, o que eu podia fazer, se eu podia fazer bicicleta, eu fazia bicicleta, se eu podia fazer o transporte lá, que era a corrida, eu fazia o meu melhor. Então, na academia, em tudo que eu fazia o meu melhor. E era cada dia pensando, não, o meu melhor é para Deus, e não para as pessoas, e eu só quero ver Deus. Então, eu vou fazer o meu melhor e Ele vai, que seja feita a vontade dele. Com certeza. E você já está bom? E eu, graças a Deus, agora estou voltando, me recuperando, estou treinando voltando a treinar. Com treinador de goleiro específico, estou começando a cair de novo. E para mim, como eu sou goleiro, é mais difícil. Tem que saber cair, exatamente, né? Eu preciso desse ombro, então verdade. tem que estar caindo. Cair direitinho, por favor, então, aos tá? aos pouquinhos, mas graças a Deus eu já estou no campo de novo, que é a melhor fase, então, para mim. E agora tenho certeza que vai passar rápido. Agora, César, você sabe que a gente está contando com o teu sucesso, né? A tua igreja está torcendo por você. Você está preparado para o sucesso? Porque a gente sabe que muitos jovens, muitos moços assim, como você, crescem na carreira e, de repente, se perde. Não, com certeza. Se perde na vida familiar, você vai casar esse ano, isso mesmo. não é? Se perde, às vezes, até no comportamento que um atleta precisa ter. Você está preparado para ser um sucesso? Porque nós estamos contando com isso. Amém. Eu tô preparado, sim. Eu acho que, claro que a cada dia eu quero aprender mais, eu quero estar mais buscando essa palavra, buscando a sabedoria em Deus. Mas na igreja e na palavra de Deus nos ensina que a família é a nossa base, então a gente tem que estar, né? A gente tem que estar com a família. Então agora, graças a Deus, no mês que vem eu vou estar casando com a menina mais linda do mundo. Deus me abençoou com esse presente. Então, para mim, é cuidar dela mesma, é cuidar da minha família, da minha mãe, que sempre me abençoou, sempre esteve comigo, dos meus avós. E quando vier o sucesso, ter equilíbrio em Jesus para não... Com certeza. Isso Jesus é sempre a base, é sempre o centro. Então, se eu tiver voltado meu coração para Deus, todas as outras coisas aqui vão ser mais fáceis para mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora, César, antes de terminarmos, eu queria que você fizesse um convite para quem estiver nos assistindo, mas principalmente para os jovens, porque muita gente pensa que fé é para velho. E não é. Não é? Para você aí, um jovem que sempre amou estar na igreja desde da infância e chama essa juventude para vir experimentar essa coisa boa que te faz tão feliz. É verdade. Então, aproveitando aí a todos os jovens, a gente tem nossos cultos jovens que são aos sábados, no segundo e no quarto sábado do mês, sempre tem esse culto, então é uma benção, tem sido uma benção, os jovens têm sido transformados aqui, a gente sabe como é a juventude, a gente sabe como tudo que a gente passa, então eu sou jovem também, e aqui a gente tem a base, em Jesus a gente encontra
a nossa base para viver. Então, venham estar conosco, tem os endereços. Estão vendo os endereços que estão passando então, aí. Todos os nossos endereços aos sábados tem o culto jovem. Então, todo sábado, de dois em dois sábados, no segundo e no quarto, venham estar com a gente e tenho certeza que Deus tem uma bênção para você e você vai ser abençoado em nome de Jesus. E em caso de dúvida, veja aí o nosso site. Está aparecendo aí nos nossos sites, você encontra telefone para informação, você está vendo também o telefone aí na telinha, pode ligar, pedir oração, tá? E vem aí no sábado, você vai encontrar o César aí também com a noiva dele. César, muito obrigado, Deus te abençoe, que ele continue te fazer não só um atleta, mas um homem de Deus. E o resto vai vir. Com certeza. Obrigada. E vocês, amigos telespectadores, continuem ligados, o programa não terminou, você vai saber mais desse Jesus que enche a nossa vida de alegria, não importa a idade que você tenha, Jesus faz a diferença. Fique ligado e escute essa mensagem. Meus amigos, minhas amigas, irmãos amados que assistem o programa, um dos homens mais inteligentes que já produziu o nosso país, chamava-se Rui Barbosa. Ele era um político, um poliglota, uma cabeça. Uma vez, Rui Barbosa foi convidado a falar em Haia. E sabe como é que ele começou a falar? Ele pegou o microfone e disse assim: em que língua vocês querem que eu fale? Olha que ousadia! Um homem que sabia vários idiomas, encantou todos os presentes. Uma vez perguntaram para Rui Barbosa se ele podia falar alguma coisa sobre o amor. E Rui Barbosa disse: eu não tenho condições de falar sobre um assunto que já foi falado de uma forma perfeita. O apóstolo Paulo, no capítulo 13, no livro da Epístola aos Coríntios, fala sobre o amor. Que o amor é algo extraordinário, que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Que o amor não se ensoberbece, que não procure os seus próprios interesses. O amor regozija-se com a verdade. E no final do capítulo, o apóstolo Paulo fala assim: permanecem, portanto, eu estou me referindo ao capítulo 13 do livro de Coríntios, no versículo 13. Paulo encerra o capítulo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. O maior destes, porém, é o amor. Então, permanecem três coisas. Em outras palavras, o que é importante na vida, o que é fundamental, o pilar que pode servir de estrutura para que nós sejamos pessoas abençoadas, ungidas, aglutinadoras para o bem, é que nós desenvolvamos três aspectos na nossa vida: a fé, a esperança e o amor. A fé foi muito bem definida na Epístola aos Hebreus, que fé é certeza, fé é convicção, a fé lança fora a dúvida, a fé crê, a fé tem certeza. E assim, quando nós vivemos e temos fé, veja bem, não é ter fé em qualquer coisa, não adianta ter fé num paralelepípedo, ter fé num duende de jardim, porque duendes não existem. Não adianta ter fé na superstição, na crendice, na mentira, nas inverdades. Importante é que creamos na verdade, na palavra de Deus, no Deus eterno que criou a humanidade, que criou a terra, que criou você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo agora. Ter fé naquilo que realmente tem
sentido. E a Bíblia fala isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos, portanto, de ter fé. Fé na palavra de Deus. Não se afaste da palavra de Deus. Muitas coisas estão acontecendo hoje em dia que são variações perigosas da palavra de Deus. Muita gente inventando coisa. Lencinho ungido, corredor do sal grosso, balão do homem ungido, sabonete que traz de volta o marido e coisas assim que não passam de crendices, de superstições, porque o que Deus nos promete não são essas coisas menores. O que Deus nos promete é paz, é um coração quebrantado, é certeza de que temos um amigo que não nos abandona nas horas de dificuldade. Então, fé é algo que você precisa desenvolver, você precisa valorizar, você precisa proteger. Eu, particularmente, não participo de algumas coisas que eu sinto que vão destruir, que vão machucar, que vão sacudir a minha fé. Quando se começa a falar de alguns programas aí em que se fala de Jesus com deboche, que fala que Jesus era amante de Maria Madalena, essas coisas assim, eu não participo de programas assim, porque vão, de alguma forma, colocar uma areia na engrenagem da minha fé. Eu quero uma fé limpa, uma fé pura, uma fé de menino, uma fé que agrade a Deus. Se você fizer isso, meu amigo, minha amiga, Deus vai abençoar você. Preserve a sua fé, participe de comunidades onde a fé é valorizada, onde as orações que buscam um Deus misericordioso, não um Deus de barganha, um Deus que a gente precisa comprar com dinheiro, mandando isso ou aquilo. O nosso Deus não precisa de dinheiro, o nosso Deus quer homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, que sejam humildes, quebrantados, transparentes e sinceros. Então, a primeira coisa que faz de você um homem abençoado é desenvolver a sua fé. O segundo pilar daquilo que Paulo falou em Coríntios, capítulo 13, é que permanecem três coisas: a fé e a esperança. Enquanto que a fé é uma certeza, a esperança é um desejo, é um sonho, é algo que eu gostaria que acontecesse, é uma esperança que a gente precisa ter. E somente tem esperança quem sonha. Quem não sonha não tem esperança. E sem sonho, a gente não vive bem. Para que vivamos bem, precisamos ter sonhos. Minha mãe faleceu há alguns anos atrás, com 86 anos. E uma das coisas que eu mais aprendi com a minha mãe é que ela, apesar de 86 anos, ela sonhava. Ela tinha sonhos, ela transmitia esses sonhos para a família. Você, se quiser ser um homem abençoado, não pode menosprezar os seus sonhos, não pode permitir que os seus sonhos morram. Os nossos sonhos precisam ser preservados e você precisa ter sonhos que estejam de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios da Bíblia. Não adianta sonhar com bobagem, sonhar que o marido da outra morra para você casar com a mulher dele. Isso não é tipo de sonho, isso aí é coisa de maldição, é coisa satânica. Nós precisamos ter sonhos bonitos, sonhos nobres, sonhos que estejam de acordo com a palavra de Deus. E para terminar essa pequena palavra que a gente tem aqui aos sábados com vocês, o terceiro pilar importante para a nossa vida é fé, que eu disse, esperança e o amor. O amor é muito mais do que isso que se fala por aí. As pessoas vão ter sexo e dizem que vão fazer amor. Então acha que amor é sexo, mas amor não é sexo. Amor é muito superior a sexo. Existem várias formas de amor. Existe o amor do pai pelo filho, e o amor de um amigo por um amigo, e o amor por uma profissão, por uma causa, o amor por uma situação que vai melhorar a nossa sociedade. Em suma, existem vários tipos de amor, mas o amor perfeito, o amor nobre, o amor de Deus, esse é um amor que não busca os próprios interesses. Como Deus amou você e amou a mim, apesar de nós. Somos falhos, somos humanos, somos cheios de defeito e assim mesmo Deus nos ama. Deus quer restaurar as nossas vidas e quer nos dar uma segunda oportunidade. Por que vocês acham que a nossa igreja patrocina esse programa todo sábado? Porque nós cremos que Deus quer restaurar.
dar a você uma segunda oportunidade de restaurar seu casamento, restaurar seus princípios, restaurar seus sonhos, restaurar a sua conduta, fazer com que você largue de mão coisas que fazem de você um escravo, como esses vícios que andam por aí. Olha, existe hoje condição, você pode. Se você buscar a fonte certa, e essa fonte é Jesus Cristo, o Senhor nos dá força, nos dá condições para que nós consigamos vencer as nossas próprias barreiras, os nossos próprios obstáculos e sermos homens abençoados, homens cheios do Espírito Santo. E é exatamente por isso que a gente vem para a televisão todo sábado, para dizer isso para você, que se você buscar o Senhor, que se você for fiel, que se você buscar a sua face, quebrantar o seu coração, largar os seus maus caminhos e começar a buscar a Deus com sinceridade, querendo obedecê-lo, Deus vai ouvir a sua oração, vai sarar a sua terra, vai te dar uma nova chance e você vai ser uma nova criatura. As coisas velhas vão ficar lá para trás e tudo vai ser novo se você buscar o Senhor. É isso, o Evangelho é uma coisa simples, não tem nada de complicado, não precisa fazer curso, não precisa entrar para sociedades secretas. Nós, cristãos, não temos muitos vínculos com esse tipo de sociedade secreta. Nós não aceitamos maçonaria exatamente por causa dessas coisas, porque maçonaria é tipo de sociedade secreta e o Evangelho não tem nada de secreto, o Evangelho é luz, o Evangelho é para todos, o Evangelho não esconde nada, não tem que apagar a luz. Tem certas reuniões por aí que as pessoas apagam a luz. É tudo no escurinho. Com Jesus é tudo no claro, é tudo escuro. Jesus não tem nada para esconder. É isso. O que você precisa é buscar o Senhor, é ser liberto, é permitir que o Senhor Jesus Cristo faça de você um homem novo e que você vai ter 3 pilares para ser abençoado: fé, esperança e amor. Com Jesus você consegue e você vai ser um vitorioso, um campeão. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Tu estás vendo esse homem que está assistindo esse programa agora, essa mulher, essa família, esses irmãos de tantas igrejas evangélicas que assistem esse programa ao longo desses anos. Eu te peço, meu Deus, que Tu os abençoes e que Tu injetes no coração de cada um deles esses pilares de fé, que eles possam crer, porque eu sei, meu Deus, que a fé não vem de nós. Tu és o autor da fé, Tu és o doador da fé, então coloca a fé no coração desses homens, para que eles possam crer que Jesus Cristo ainda é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Que eles sejam, além da fé, que Tu injetes sonhos nos seus corações, que eles possam ter esperança de dias melhores, de vida melhor, de situações melhores. E coloca no coração de cada um deles, meu Deus, o Teu amor, o amor que perdoa, o amor que não dá as costas, o amor que dá sempre uma segunda oportunidade para a pessoa. Faz isso na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo, assistindo o programa, está vendo um telefone que está passando aí, ligue para nós. Esse telefone, garanto a você, nós não vamos pedir dinheiro, pedir teu voto, nada dessas coisas. Nós vamos ver e vamos orar por você e você vai fazer parte do nosso livro de orações, onde nós estaremos intercedendo pela sua vida. Deus o abençoe, até o próximo programa, sempre neste mesmo horário, nesta emissora, que Deus o abençoe. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Até lá!